Dos irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, hoje a mensagem que eu trouxe é: ainda que nossos sonhos se frustrem, podemos esperar em Deus. Primeiro vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, graças te damos porque apesar dos problemas, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado nesses momentos difíceis, Pai, o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, Pai, para que o Senhor continue nos dando o pão de cada dia, que o Senhor nos dê paz no coração e o Senhor nos dê saúde. Fala conosco por meio dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós vivemos criando expectativas em torno de tudo, na vida financeira, na vida amorosa, em relação aos estudos. Algumas pessoas têm sonhos de consumo e quando esses sonhos se frustram? Um escritor russo, Gogol, fala sobre isso em um conto chamado Caroço de Cereja. Ele conta a história de um jovem que queria se declarar para a moça que ele amava. E ele pensou, como é que eu vou fazer isso? E ele chegou à conclusão, vou convidá-la para um passeio de barco. E eu vou convidar, para não parecer óbvio, eu vou convidar o meu melhor amigo junto. Ele vai segurar a vela. Então ele convidou e no dia esperado eles se reuniram. Até que a moça disse, eu vou para o outro lado, lá a vista é melhor. E o amigo dele disse, eu vou junto. E ele ficou pensativo, porque ele era tímido, e ele pensou, como vou me declarar? E ele pegou uma cereja e disse, já sei, vou dar essa cereja e dizer, eu te amo. Mas, e se ela não aceitar? Ah, com certeza ela vai aceitar, eu sou um bom partido. Nós vamos namorar e nós vamos casar. Eu não quero noivar, eu quero namorar e casar. Eu quero ter um namoro curto. Mas e como nós vamos nos sustentar? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós não vamos morar na casa do sogro. Nem eu nem ela vamos morar na casa dos meus pais, nem na casa dos pais dela. Nós vamos ter a casa própria. Para isso eu vou estudar muito e eu vou me tornar um funcionário público. Eu vou ter um bom salário. E onde é que nós vamos morar? Bom, já que ela gosta de Boa Vista, vamos morar numa casa de campo. Espera, não podemos morar numa casa de campo. Eu vou trabalhar na cidade. Então, eu vou trabalhar muito e comprar 2 casas, uma no campo e uma na cidade. E filhos, eu quero um menino, mas e se ela quiser menina? Eu acho melhor então nós temos os 2, um menino e uma menina. Assim eles vão brincar na nossa casa de campo. E nós também vamos ter um cachorro. E então ele continuou pensando e a moça e o amigo dele chegaram e ela disse, nós temos uma novidade para contar para você. E ele disse, eu também tenho uma coisa para contar para você já faz muito tempo. E ela disse, então conte. Ele falou, conte você primeiro. E ela disse, nós 2 estamos namorando. E ele então e ele ficou pálido, quieto. Ela, o que foi? Você está pálido? Você está tremendo? O que tem na sua mão? Ele esticou a mão e disse, caroço de cereja. Às vezes é isso que acontece com os nossos sonhos. Nós criamos sonhos, criamos expectativas, nós temos alguns desejos que são frustrados. A Bíblia também fala um pouco sobre isso. No livro de Deuteronômio, de 34, de 1 a 8, diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe no monte Nebo e ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, e ao mar ocidental, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência te darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não pisarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os 2 dias de pranto no luto de Moisés que se cumpriram. Então Moisés foi uma pessoa que foi criada para libertar o povo do Egito e levar à terra prometida. Ele viveu a vida inteira acreditando que chegaria à terra prometida. Nós temos Êxodo 3, de 6 a 10, fala da promessa de Deus a Moisés. Diz,
Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Ebeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora, pois, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo sobre mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, Moisés, ele ouviu essa promessa de Deus. E ele trabalhou para isso, ele conduziu o povo pelo deserto. Esse texto, primeiro que nós lemos, mostra que, primeiro, todos nós sonhamos e criamos expectativas em relação a algo. Com certeza ele criou expectativas, porque Deus falou bem daquela terra, né? Mas Deus não quis deixar Moisés e a geração dele entrarem na terra por causa do pecado que eles tinham cometido, né? Isso está em Deuteronômio 32, de 49 a 52, diz: Sobe ao monte Amarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que trarei aos filhos de Israel. Então aquela geração inteira não pôde entrar na terra. É frustrante, nós temos um sonho, um objetivo e ele não se cumprir. E às vezes isso é por vontade de Deus, nem sempre é porque nós pecamos, mas nesse caso era por causa do pecado do povo. Bom, o texto também mostra que, 2, quando nossos sonhos, nossas expectativas se frustram, nós devemos aceitar a vontade de Deus e não nos revoltar. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que se revoltou contra Deus porque não concordava com ele, foi Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele pegou um navio em direção oposta, a Tarsis. Deus fez ele ser engolido por um grande peixe. Ele pediu perdão para Deus no ventre do grande peixe e depois o peixe o colocou na praia e ele teve que pregar. Mas ele, depois de pregar, ele sentou embaixo de das folhas de uma aboboreira, né? Ficou esperando a Nínive ser destruída, porque ele queria que Nínive fosse destruída. E Deus fez a aboboreira secar e disse e ele ficou com dó da aboboreira. E Deus disse: se você tem pena dessa planta, por que você não tem pena daquelas pessoas que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Então, não aceitar a vontade de Deus, nos revoltar contra ela, isso só vai gerar o nosso mal. Moisés não, ele aceitou. Nós não vemos nenhuma reclamação dele em relação a isso. Ele aceitou. Então, ele não sofreu com isso, né? O texto também nos mostra que 3, temos algo melhor do que nossos sonhos e expectativas nos aguardando, que é a vida eterna. Ainda que nós morramos sem realizar nossos objetivos aqui na terra, é melhor nós morrermos com Deus ao nosso lado. Moisés não entrou, ele só viu a terra prometida, mas ele foi morar com Deus. A Bíblia fala que existem 2 caminhos que nós podemos trilhar na vida, um que conduz à morte e o que conduz à vida eterna. Se nós vivemos como bem entendemos, ainda que nós nos realizemos nessa vida, nós podemos ter um destino cruel, não é? Nós podemos ir para o inferno. E a única forma de nós nos salvarmos do inferno é aceitando o sacrifício de Jesus Cristo e nos arrependemos dos pecados. No Antigo Testamento, Moisés instituiu a lei. As pessoas eram salvas porque elas faziam sacrifícios e Deus perdoava os pecados. No Novo Testamento, Jesus Cristo se fez sacrifício por nós. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer, a melhor escolha que nós podemos fazer é aceitar Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, essa é a sua chance. Mas se você faz parte da igreja, se você aceitou a Cristo, você pode ter certeza de que você fez a melhor escolha da sua vida. Porque a vida aqui na Terra, ela dura anos, 70 anos, mas a eternidade é muito maior.
então é muito melhor nós passarmos a eternidade com Deus. Quando nós estamos do lado de Deus, então Deus nos dá a chance de termos a vida eterna, Deus nos dá o alívio. Um dia, quando nós formos morar no céu, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram, eis que todas se fizeram novas, é o que diz Apocalipse. Então, quando nós formos morar com Cristo, nós não vamos mais sofrer doença, nós não vamos mais ter desespero, nós não vamos mais ter choro nem sofrimento. Então é um lugar muito melhor. Então, ainda que nossos sonhos, as nossas expectativas se frustrem aqui na terra, nós temos uma esperança que se estende para além da vida, que é a esperança em Deus, em Cristo e na vida eterna. Amém?